Oi, gente, tudo bem? Vídeo de hoje sobre o assunto que não quer calar. Afinal de contas, doutora, posso trocar minhas restaurações antigas, escuras de amálgama por resinas branquinhas estéticas? Então, hoje eu vou esclarecer isso para vocês. Sem sombra de dúvida, as restaurações de resina são bem mais estéticas, né? As restaurações de amálgama são mais antigas e têm uma durabilidade muito grande. Mas eu vou falar então um pouquinho sobre as vantagens, tá, gente? Qual a maior vantagem de você trocar uma restauração de amálgama por uma de resina? Primeiramente, é a estética, né? A restauração de resina, ela tem uma união adesiva ao dente, ela se imbrica ao dente de forma como se fosse uma cola. Já o amálgama, ele tem uma adesão, né, uma união mecânica, ela não se cola ao dente, ela se justapõe ao dente. Então, ela tem uma propriedade de ter um risco maior, o amálgama, de infiltração. Então, as resinas têm menor risco de infiltração. Outra propriedade bastante interessante da resina é que a resina ela previne a fratura. Por quê? Como ela é adesiva, ela tem mais plasticidade. Quando a pessoa morde, é mais fácil fraturar a própria resina do que o dente. Isso já não acontece tanto com a amálgama. Se você morde, o amálgama é tão duro, não tem nenhuma plasticidade, que quando você morde, é mais fácil quebrar o dente do que esse amálgama que tá ali, tá bom? Outra questão é que as resinas são mais versáteis, elas aceitam melhor um reparo, né? Uma pequena fratura, você pode ali dar uma asperizada, colocar um adesivo e colocar uma nova resina, né? Fazer um tratamento do dente, colocar uma resina para fazer um pequeno reparo, que não acontece no amálgama. Então, as resinas são bem vantajosas. Outra questão também é que hoje em dia a tecnologia das resinas tem melhorado muito, né? Estão sendo acrescentadas partículas de cerâmica nessa resina, tornando ela bem mais resistente do que era antigamente. Que esse era o maior dilema, né? A maioria das pessoas, quando queria trocar a restauração escura por uma branquinha, o dentista contraindicava. Por quê? Porque não havia resistência, né? O medo dessa resina quebrar, de se perder, era muito grande, né? Porque as restaurações de amálgama duravam muitos anos, né? Coisas de mais de 20 anos que duravam essas restaurações. Então havia assim uma contraindicação muito grande. Já não acontece isso hoje em dia. Então, restaurações pequenas e médias, já é possível você ter uma qualidade com resina, né? E uma resistência com as resinas, por conta dessas partículas que estão sendo acrescentadas, tá? Mas o que tem que pensar também? A resina, ela é muito boa, ela tem ótimas propriedades, mas tem que ter parcimônia. Gente, quando você toma a decisão de fazer uma troca dessas, a primeira atitude do dentista tem que ser de radiografar esse dente para ele avaliar profundidade e extensão daquele amálgama que tem ali. Dependendo se o amálgama estiver muito profundo ou muito extenso, não é interessante colocar a resina, porque ela ainda não tem essa resistência tão grande para resistir, né? E ela pode sim quebrar. Então é importante que seja avaliada essas questões também, até pela profundidade. Caso essa resina fique muito profunda, ela pode gerar sensibilidade e aí se tornar um pesadelo para o paciente. Tudo tem que ser feito com avaliação do dentista, com bastante critério, para não se tornar uma coisa ruim para o paciente, né? Até porque, para essas restaurações extensas e profundas, o mais indicado é a porcelana. A porcelana é, sem dúvida nenhuma, o melhor material estético que a gente tem para se colocar na boca. Então, se você tem que fazer alguma troca, a sua restauração está muito grande ou está muito profunda, converse com seu dentista e avalie a possibilidade de colocar uma porcelana. Até porque a resina,
a longo prazo não é interessante, porque ela pode amarelar, ela fica um pouco mais porosa e principalmente para dentes anteriores, ela não é muito indicada, porque corre o risco de você ter que tirar, desgastar mais dente para fazer a troca dessa restauração, tá ok? Em relação a uma dúvida muito frequente que as pessoas me perguntam sobre a questão da presença do mercúrio no amálgama de prata, tá? Existe sim uma porcentagem, mas ainda é muito controversa essa questão. Alguns médicos, alguns estudiosos afirmam que é ruim, que esse mercúrio cai na corrente sanguínea, que pode provocar danos à saúde. Já existe uma outra linha que fala que esse mercúrio não faz mal, enfim. Não é por causa disso que você deve tomar a decisão de trocar esse amálgama. Tem que analisar todos os fatores que estão envolvidos ali antes de tomar a decisão de trocar. Mas se o seu dentista e você em conjunto decidiram que isso vai dar certo, que isso vai ser bom para sua arcada, para os seus dentes, não tem problema nenhum. Faça a sua troca e seja feliz com seu sorriso branquinho. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!